Hoje a gente vai falar sobre um problema que todo mundo já passou. Se você não passou por esse problema, alguém da sua família já passou, que é a falta de água. Já faltou água aí na sua casa? Na minha já faltou e muitas vezes, pessoal. Independentemente de qual é a concessionária da sua região, se é Sabesp, se é outra concessionária, se é Sanepar, sempre há, em determinados períodos do ano, falta de água. E especialmente em regiões mais carentes ou em regiões onde a concessionária ainda não realizou as obras necessárias para que o fluxo de água seja constante e com a pressão adequada permitir que as famílias consigam ter água ali, ó, na torneira. Agora, o que muita gente não sabe é que esse problema, além de gerar transtornos dentro da tua rotina, pode gerar também para você um dever de ser indenizado pela concessionária. Sim, falta de água gera danos morais e nesse vídeo eu vou te mostrar um processo aonde a consumidora requereu os direitos dela devido à falta d'água e ganhou uma indenização que foi não só ganha, mas mantida em segunda instância. Então, em todas as esferas de mérito, esse processo foi analisado e essa consumidora agora tem garantido o seu direito a quê? A ser recompensada pela falha na prestação de serviços da empresa. Então, se você quer entender quais os fundamentos dessa ação, o que essa consumidora alegou e por que a justiça entendeu que ela estava certa, vem comigo. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Suzane Schaefer, sou advogada especialista em direito bancário, direito do consumidor, direito civil e atuo aqui na cidade de Santos, São Paulo, porém atendendo a todo o Brasil. O nosso escritório, a Schaefer Souza Advogados, é um escritório moderno, ágil, seguro e que atende clientes online, sem burocracia, de forma simples, por telefone, por videochamada, pelo WhatsApp, enfim, de uma maneira que a pessoa se sinta confortável para conseguir resolver o problema dela no conforto do lar. Além disso, temos sede física aqui, tá, pessoal? Tô aqui, ó, em Santos, na região aqui do Valongo, aonde atendemos presencialmente toda a Baixada Santista. Então, não somos um escritório somente online, somos um escritório híbrido. Então, se você é aqui da nossa região, passe aqui, toma um café com a gente, vai ser um prazer te conhecer. E apoie o nosso trabalho, seja você de perto ou de longe, inscreva-se no canal, acompanhe os conteúdos. A gente faz com tanto amor, gente, de verdade. Veja, ninguém aqui tá pedindo pra gente gravar vídeo, a gente grava porque os conteúdos que a gente leva, nós sabemos que vão ajudar as pessoas que veem os vídeos e que sejam essas pessoas nossos clientes ou não, elas vão ficar informadas acerca do direito delas e ter condições de lutar por eles. Afinal de contas, como você vai buscar algo que você não sabe que tem? Então já se inscreva no canal e veja também os outros vídeos que temos sobre outros direitos que você também pode ter e não sabe. Bora pro conteúdo. Gente, vou começar mostrando para vocês aqui quais são os fatos, né? Então, para demonstrar a você qual é a situação característica que gera esse direito do processo de dano moral, tá, pessoal? Além do dano moral nesse processo, também há um pedido de obrigação de fazer. Pois veja, o objetivo não é só a pessoa ser indenizada pelo que já aconteceu, pela falta de água que já ocorreu, mas também que a concessionária, seja ela Sabesp, aqui na nossa região da Baixada Santista, ou outra, a depender da região que você está, seja obrigada a sanar o problema, fazer o reparo que tiver que fazer a correção estrutural que tiver que fazer, para que não falte mais água na sua casa desse modo tão prejudicial. Então, aqui nos fatos é narrado o seguinte, pessoal: a autora residente na comarca é consumidora regular dos serviços de fornecimento de água e esgoto prestados pela empresa Sabesp. Além do uso próprio, a autora, juntamente com a sua família, depende do fornecimento contínuo e adequado de água para a realização das mais elementares necessidades diárias. Contudo, tem enfrentado sérias dificuldades devido à falta constante de água e baixa pressão no fornecimento, o que tem causado transtornos significativos no cotidiano de sua família, prejudicando atividades essenciais como higiene, alimentação, limpeza. E esses problemas se estendem desde 2024, inclusive ocorrendo esse ano. Então veja que nesse caso aqui, essa consumidora, ela relata que já vem passando por esse problema de forma reiterada. Há anos ocorre esse problema na unidade dela. E veja, pessoal, não é necessário que essa falta de água seja ininterrupta. Por exemplo, nossa, Suzane, eu tenho que ter ficado ali um ano inteiro sem água? Não! Você tem que ter sofrido com períodos de falta d'água. Porque, gente, vamos combinar que um dia faltando água já é um caos. Você não consegue tomar banho, você não consegue lavar roupa, você não consegue dar banho na criança, você não consegue cozinhar, você não consegue lavar o teu quintal. Para quem tem animais, é complicado, você tem que limpar, né, o ambiente que eles ficam. Se você tem pessoas acamadas, meu Deus, então se você tem que
gastar dinheiro comprando água, ou solicitar caminhão-pipa da concessionária, que por vezes esse caminhão nem vem, e quando vem é aquele transtorno, é aquela loucura, para todo mundo conseguir pegar, você sair da tua rotina. Muitas pessoas gastam comprando bombas de água, instalando novas caixas d'água, contratando pedreiro, ou seja, gente, é um gasto. Sem contar que quando você instala a bomba d'água, a tua conta de energia, a tua conta de luz sobe também. Então é prejuízo de todo lado. E aí a autora narra que a situação se torna ainda mais grave em virtude dela ter uma filha menor de idade. Veja que isso faz diferença no processo. O advogado pormenorizar a composição da unidade familiar. Tem alguma criança na casa? Tem alguém com necessidades especiais? Há algum idoso? Há alguém acamado? As pessoas que moram naquela residência possuem alguma comorbidade? Alguma doença? Algo que potencializa a prejudicialidade daquela falta d'água? Tudo isso tem que ser narrado. E aí coloca esses fatos e aí a autora apresentou algumas provas aqui, tá, pessoal? Nesse caso, a autora apresentou o quê? Vídeos dela abrindo a torneira, mostrando que estava faltando água, vídeos dela armazenando água da chuva para poder lavar roupa, para poder limpar ali o quintal. Demonstrou também as roupas dela sujas, mostrando que não tinha pressão sequer lá na torneirinha que fica no quintal, sabe? A torneira do registro, mas nem ali girando. E ela gravava e mostrava que não tinha realmente pressão d'água. O registro estava aberto, mas não tinha. Essa autora, ela nem precisou, nesse caso aqui, trazer testemunha. É um processo que não teve testemunha, não teve relato de ninguém, porque a prova que ela apresentou já era contundente, mas também é possível você trazer vizinhos, pessoas que frequentem a casa para falar, realmente, ó, está faltando água na casa dela, na nossa região está faltando água. Então, é até um processo que se você entrou porque faltava água na tua casa, o teu vizinho muito provavelmente tem o mesmo direito. Afinal de contas, geralmente não falta água só em uma unidade, falta água em diversas unidades do mesmo bairro. Então, isso é realmente muito grave, gente, muito, muito grave. E aí ela seguiu falando que, ademais, é notório o desespero dela. Afinal de contas, ela chegou, inclusive, a abrir um chamado na concessionária. Então, nós orientamos a você, se está faltando água na tua casa, abre protocolo com a concessionária. Denuncia. Fala, olha, está faltando água. Diga desde quando está faltando água, justamente para o quê? Formalizar a situação que você está vivendo. Não é justo, gente, você ter que mandar roupa para lavanderia, tomar banho na casa do teu pai, da tua mãe, tomar banho na casa do teu filho, porque na tua casa não tem água. E aí a autora continua dizendo, ó, não bastasse, as contas de água no período da falta d'água vieram em valores extremamente ínfimos, comprovando assim o quê? A falta recorrente do serviço, consoante a documentação anexa a essa exordial. E a autora conclui dizendo que, embora ela cumpra com a obrigação dela de pagar a conta, a concessionária não cumpre com a obrigação de fornecer a água. E vale destacar que esse caso aqui não é um episódio isolado. E o que eu vou narrar nesse processo, provavelmente na tua cidade, na tua região, terão outras matérias narrando mesmo. Porque, gente, quando falta água, vira e mexe, sai no jornal, ó, local tal está com falta de água, a cidade está passando por baixa em relação ao fornecimento de água. E nós temos aqui da nossa região, Guarujá, São Paulo, aqui uma matéria do G1, do Globo, dizendo, Prefeitura de Guarujá notifica a Sabesp a regularizar o abastecimento de água em 48 horas. Aqui a Tribuna, jornal da nossa região, dizendo, Prefeituras da Baixada Santista notificam Sabesp por falta de água no litoral de São Paulo. Mais aqui, Santos e região, OAB de Guarujá aciona o Ministério Público contra a Sabesp após reclamações de falta de água. Então é provadíssimo a ausência de fornecimento de água a toda a cidade de Guarujá por longos períodos. Isso foi amplamente noticiado. Eu até narro a vocês que eu tive contato com casos em que o cliente nem tinha os vídeos, nem tinha essas provas mais robustas, mas justamente aquela região dele já havia uma comprovação pública de que a falta de água ocorreu. Então o cliente nem precisou ele sozinho fazer essa prova mais específica. Porém, é sempre bom que você tenha uma prova mais específica do teu caso para afastar qualquer alegação contrária de que faltou água na tua residência. Ainda é colocado aqui no processo que a consumidora teve uma situação muito mais grave, gente. Nesse mesmo período em que faltou água na região, no caso aqui em Guarujá, em Santos, né? E ela passou por essa falha na prestação de serviço, houve um surto de gastroenterocolite aguda, comumente conhecida como virose. Gente, vamos combinar. Água é higiene. Se não tem água, ninguém lava as mãos. Se ninguém lava as mãos, você já sabe o que acontece. Virose, né? Vai que vai. E em Guarujá aconteceu isso, inclusive com denúncias de ligação clandestina de esgoto dentro do sistema de água. Olha que absurdo, gente. Então, esta é
a tese, esta é aqui a situação que esta cliente apresentou. E claro, cada caso é um caso, haverão nuances de uma situação para outra, mas o ponto é, se você está passando por falta de água, há uma falha flagrante na prestação de serviço a você, seja você consumidor da Sabesp ou de qualquer outra empresa de fornecimento de serviços básicos. Esse vídeo estou falando sobre a Sabesp, mas no próximo falarei sobre as empresas de energia e no outro falarei sobre as empresas de telefonia, porque a premissa é a mesma. Se a empresa não te presta adequadamente o serviço, não importa se ela te dá um descontinho na fatura, se ela cobra um pouquinho menos de você, ela não prestou um serviço que era essencial: comunicação, iluminação e fornecimento de água. Nesse caso aqui, gente, a cliente entrou com o processo e vamos dar uma olhadinha na sentença? Vou olhar só a parte que interessa, que é a parte que o juiz fala sobre o problema, tá, pessoal? Ao proferir a sentença, o juiz aduziu o seguinte: nesse sentido, reforçando a admissão em tela, a requerida, no caso aqui, a Sabesp, aduziu que a região está atravessando um período sem chuvas, estiagem. Gente, culpa do tempo, culpa de Deus, né? Que não mandou a chuva, São Pedro não mandou a chuva e a chuva não chegou, e por conta disso a Sabesp não teria culpa. Foi mais ou menos o que ela aduziu, o que ela colocou ali na contestação, que é a defesa que ela faz. Portanto, em determinados períodos podem ocorrer baixas pressões das redes de distribuição com o propósito de maximizar o controle de água. Então, o que a concessionária está falando? Olha, faltou água? Faltou, mas não tinha como evitar, porque, como faltou chuva, tinha pouca água. Como tinha pouca água, a gente reduziu a pressão para cada um receber um pouquinho de água, porque não ia ter água para todo mundo. Basicamente é o que ela está falando. Ocorre que, e aqui é o juiz falando, ao contrário do que afirmou a ré, o período de estiagem é algo completamente previsível, vez que se trata de fenômeno sazonal. Então, a Sabesp, que tem vários engenheiros ambientais, vários técnicos, né, em relação à parte ambiental, sabe quando vai faltar água. Ela tem já essa informação. Assim, caberia à ré adotar providências necessárias ao enfrentamento desse recorrente problema. Faz um armazenamento maior, como construção de reservatórios, a utilização de outras técnicas que viabilizem a maior conservação e distribuição de água. Assim, comprovado que o fornecimento de água da unidade foi interrompido por pelo menos 4 dias e restou infirmada a justificativa dada pela ré, a qual tem obrigação de prestar, consoante artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, serviços adequados, eficientes e seguros, uma vez que está diante de serviço essencial. Aí, gente, nessa sentença aqui, o juiz condenou a Sabesp, e aqui está a parte que fala desta condenação, aonde ele diz: ante o exposto, julgo procedentes os pedidos para determinar que a ré, em primeiro lugar, regularize o fornecimento de água à residência da autora, bem como condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000, com correção monetária desde a presente data e juros de mora contados a partir da citação. A correção monetária observará o IPCA e juros de mora, por sua vez, seguirão a taxa Selic. Sucumbente ainda, a ré arcará com custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais, aos quais fixo por equidade em R$ 1.200, dada a simplicidade da causa. Que lindo! Gente, nesse caso aqui, a cliente conseguiu obter essa indenização, além do mais importante, a garantia que a Sabesp vai ter que regularizar o fornecimento de água na casa dela. E se a Sabesp não regularizar, ela vai ser o quê? Multada, mais dinheiro no bolso da cliente. Mas aí, a Sabesp recorreu, gente. Ela recorreu, ela não gostou da decisão, ela falou: não, isso aqui tá errado, não pode eu ser condenada porque não tinha água. E vamos ver então qual foi o entendimento acerca desse recurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é aqui, no caso, nosso órgão, né, de superior instância estadual, que julga todos os processos onde há recurso dentro de cada cidade. Disse então aqui, pessoal, o relator, Dr. Dário Gaioso, no dia 10 de março de 2026, falando: acordam em sessão permanente virtual negar provimento ao recurso. Recurso de quem? Da Sabesp, da concessionária. Ou seja, a concessionária perdeu. Então vamos ver aqui o motivo da negativa do recurso da Sabesp. Justifica a ré que a região de Guarujá e Bertioga atravessava épocas, períodos sem chuvas, podendo ocorrer algumas baixas. Salienta que as ocorrências de falta de água foram acatadas de forma distribuída no município. Porém, os imóveis que não possuem reserva ou que possuem reserva em desacordo com a legislação estão sujeitos a sentirem de forma mais acentuada reflexos da variação de prestações de distribuição. Contudo, não comprovou que a residência da autora é desprovida de caixa d'água. Então,
Veja, e eles ainda jogaram a culpa na autora, falando: olha, faltou a água porque não tinha água para todo mundo. E aí a culpa é sua que você não tem caixa d'água, né? Acontece que eles não provaram que a autora não tinha caixa d'água. E cumpre ressaltar que, ainda que haja período de estiagem, cabe à REA a adoção de medidas necessárias para que os consumidores não fiquem totalmente desabastecidos. E aí ele conclui aqui: os danos morais foram caracterizados em valor arbitrado em R$ 4.000, atendendo à razoabilidade e proporcionalidade. A REA possui o dever de ressarcir os prejuízos decorrentes da falha do serviço prestado, e a situação acarretou angústia, aflição, restando evidente que o transtorno causado à autora ultrapassou o mero aborrecimento ou dissabor, pois a água é serviço essencial à subsistência humana. Tá bom pra vocês ou querem mais? Gente, muita coisa na nossa vida a gente deixa de ganhar e perde, né, por consequência, porque não sabe que tem direito. Esse vídeo tem que, no mínimo, viralizar. De verdade, gente. Eu não vejo muita gente falar sobre isso. E é algo tão básico, porque nós estamos falando de quê? De água. Estamos falando de água. Água. O nosso corpo é formado quase que 100% de água. Se falta água, como é que a gente fica? Então, faça a sua parte. Vamos lançar uma campanha, porque agora aqui eu quero ver a força desse canal. Se você me acompanha aqui, ainda que um vídeo ou outro você fala: ah, isso aqui não tem nada a ver comigo. Mas esse vídeo aqui é um vídeo que é pra você, é pra sua mãe, é pro seu pai, é pro seu irmão, é pro seu colega de trabalho, é pro seu colega da faculdade, é para aquele namoradinho da escola, é para todo mundo. Mande esse vídeo para frente. Finge que isso aqui é aquela corrente do WhatsApp fortíssima e manda para frente. Compartilha, manda no grupo da igreja, manda no grupo que você tem, em todos os grupos que você tem, e fale: assista até o final, porque quem sabe desse direito de pleitear a indenização pela falta d'água pode ter a opção de contratar ou não um advogado. Mas se a pessoa não tem nem a informação, a opção também não tem. Então, compartilhe esse vídeo. E outra coisa, meta de like. Eu quero like nesse vídeo aqui. Dá like, porque ó, eu tô dando uma informação muito importante para vocês. A Sabesp tira sua água. E eu quero o quê? Uma enxurrada de like. Então toda a água que faltou na tua casa, faça agora acontecer. Chuva de like nesse vídeo. Gente, eu realmente amo o que nós fazemos aqui no YouTube, as informações que nós levamos, e quanto mais gente vier pro canal, melhor vai ser o conteúdo que a gente vai entregar para vocês. Então, quando você compartilha, quando você dá like, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e passa para frente. Se você quiser acompanhar a nossa rotina aqui no escritório lutando em causas como essa e outras, siga-nos nas redes sociais, @SchaeferSouza em todas as redes sociais, também @SuzanneSchaeferADV em todas as redes sociais, Instagram, TikTok. Vá lá ver como que é a luta de advogados que realmente se importam com os clientes e querem não só atender várias pessoas, mas sim resolver os problemas de várias pessoas, seja aqui da nossa região, seja de qualquer região do Brasil, porque o direito não tem limites. Muito obrigada para você que chegou até aqui. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família aí. Até o próximo vídeo.